anti-inflamatórios. Hoje a gente vai conversar sobre esse tipo de medicação tão importante na nossa prática clínica. E a gente vai conversar sobre isso de uma maneira bem direta, tá bom? Meu nome é Vitor Diniz e além disso eu vou mostrar para vocês também como é que a gente tem o início de uma inflamação. Então, pessoal, se vocês quiserem comentar aqui qual o tipo de anti-inflamatório que vocês mais utilizam na prática clínica de vocês, pode comentar aqui embaixo que eu vou colocar o que eu acho desse tipo de medicação. Vocês podem colocar a marca ou o princípio ativo, que eu comento aí o que eu acho dessas medicações que vocês estão usando. Bem, para início, para a gente começar, a gente tem que entender essa cascata da inflamação. Né? A gente sabe que na nossa membrana, né, a gente tem a membrana celular formada por uma camada fosfolipídica. E esses fosfolipídios que a gente tem na membrana, imaginem que eu vou incisar meu paciente e eu passo nesses fosfolipídios e eles acabam se soltando dessa membrana. Quando os fosfolipídios eles se soltam, eles sofrem rapidamente a ação de uma enzima, que é a fosfolipase A2. Então essa enzima ela transforma o fosfolipídio em ácido araquidônico. E o ácido araquidônico ele é a molécula, né, que vai sofrer ação de outros dois sistemas enzimáticos para formar as vias que a gente ouve tanto falar, né? Uma via da ciclooxigenase e uma via da lipoxigenase. Então a gente vai ter essas duas vias e cada uma das vias vai fornecer para a gente algumas coisas diferentes. Começando pela via da ciclooxigenase, vejam que aqui a gente tem, né, COX-1 e COX-2, que a gente vai conversar mais sobre elas ali na frente. E essa enzima ela vai metabolizar o ácido araquidônico em principalmente 3 substâncias, que seriam prostaciclina, prostaglandina e tromboxano. O tromboxano ele vai ter uma atividade muito importante lá nas plaquetas, né? Ele vai favorecer a agregação plaquetária. Então imagina que a gente teve uma lesão tecidual e o que a gente quer de início é que, por exemplo, pare um sangramento. Então o tromboxano ele vai ser o responsável aí por estimular essa agregação plaquetária. Isso muito mais responsável pela COX-1. Certo? A COX-2 ela já vai ter uma atividade contrária. Já é uma atividade antitrombótica, antiplaquetária, tá bom? E aí uma vai acabar complementando a outra e a partir disso a gente vai conseguir entender por que os inibidores seletivos da COX-2 eles podem causar problemas cardiovasculares, tá bom? Então a função do tromboxano principal é essa. Por isso que a gente recebe muito paciente na clínica, aquele paciente que toma AS infantil, algum cardiopata, né? Porque o AS em 100 mg, lá de 40 a 100 mg, ele tem principalmente essa função de inibição da agregação plaquetária por ação aí nos tromboxanos, né? Ele vai impedir que esse tromboxano haja da maneira que ele agiria se não tivesse o AS infantil, tá bom? As prostaglandinas elas vão ter funções diferentes. A gente tem prostaglandina renal, né, que vai ajudar aí na homeostasia renal, controle da pressão arterial. A gente tem a prostaglandina que vai ajudar também no estômago, né, na inibição da liberação de ácido. Por isso que os pacientes que tomam anti-inflamatórios não esteroidais, eles costumam ter tantos problemas gástricos. É muito comum isso, né? O paciente tomar um AINE, um anti-inflamatório não esteroidal, e ele relatar que está com dor no estômago. Então esse paciente, na maioria das vezes, ele já usa ranitidina ou omeprazol, que são protetores gástricos, para evitar esses problemas. Então a prostaglandina ela tem uma função muito protetora também, né, de inibir essa secreção do ácido gástrico, né? Então é por isso que a gente tanto vê essa relação do AINE com o problema gástrico, tá bom? Isso a gente vê muito nos AINEs que são ou COX-1 seletivos ou intermediários entre COX-1 e COX-2. Quando a gente está falando de AINEs que são somente da COX-2, seletivos ou quase específicos da COX-2, a gente já não tem tanto essa função, porque isso é mais responsabilidade da COX-1, tá bom? Então, quando eu faço um AINE, um COXIB, que é um COX-2 específico ou seletivo,
ele praticamente não vai causar um problema gástrico, né? Aquele paciente que tem sangramento gástrico ou gastrite, ele não vai ser tão afetado se eu usar um coxib, mas o coxib ele pode ter outros problemas que a gente também vai conversar mais na frente. E a prostaciclina, né, liberada lá pelo endotélio do vaso sanguíneo, ela também vai ser responsável pelo controle da própria pressão arterial. Então tem uma função aí constitutiva, né? A gente ouve falar muito que a COX-1 é constitutiva e que a COX-2 ela é inflamatória, porque ela aumenta muito quando a gente está tendo um pico inflamatório. E, na verdade, a gente sabe que as duas elas têm uma função constitutiva, né? Apesar da COX-2 aumentar muito realmente quando a gente tem um estímulo inflamatório. Então, essas seriam as 3 principais substâncias e suas funções. Então, quando eu uso um inibidor da COX-1 e COX-2, anti-inflamatórios não esteroidais, como nimesulida, como diclofenaco, né, a gente vai estar inibindo essas substâncias. Então, eu vou estar impedindo a agregação plaquetária, né, eu vou estar aí dificultando, né, que hajam também a produção de prostaglandinas que vão estimular o meu nociceptor, né, vai aumentar o influxo de cálcio no meu nociceptor, e aí o AMP cíclico ele vai mandar essa informação lá para o cérebro que vai receber como dor e vai enviar, né, essa informação para o paciente com uma sensibilidade alterada. Então, se eu uso um anti-inflamatório, eu vou impedir que essa prostaglandina também sensibilize o nociceptor. Então, por isso que a gente também tem um ganho com relação à dor quando o paciente faz uso de um anti-inflamatório não esteroidal, tá bom? E aí a gente já viu aqui alguns benefícios e alguns riscos e alguns problemas dos anti-inflamatórios não esteroidários que a gente vai especificar um pouquinho mais ali na frente. Mas aqui em cima, a gente tem outro tipo de medicação ainda que age aqui nessa fosfolipase A2. Né? A fosfolipase A2 é essa enzima que vai transformar o fosfolipídio em ácido araquidônico e vai fornecer aqui, a gente está vendo essa via da lipoxigenase. Os leucotrienos, que são a principal substância da via da lipoxigenase, eles são um agente quimiotáxico muito importante, muito potente. Então imagine qual seria a função da quimiotaxia. É como se esses leucotrienos eles chamassem células de defesa, né? Os neutrófilos, que são aquelas primeiras células que vão chegar numa inflamação aguda. Então ele atrai um monte de célula de defesa ali, e isso aí vai ter tanto um reflexo também com relação à dor, mas muito importante com relação ao edema. Então, quanto mais células chegar ali, mais radicais as células liberarem, mais edema eu vou ter. Por isso que as medicações que usam aqui, que são os anti-inflamatórios esteroidais, ele já vai pegar a cascata da inflamação mais lá em cima. E ele vai inibir, inclusive, os leucotrienos. Isso é uma das funções, por exemplo, da própria dexametasona, né? Da betametasona, da hidrocortisona, qualquer corticoide que seja. Então, por isso que o corticoide ele tem uma função muito mais importante com relação a controle do edema. E por isso que a gente usa muito mais corticoide no pré-operatório, por exemplo, de um terceiro molar incluso, de uma cirurgia que eu espero que tenha um edema grande no pós-operatório. Porque o anti-inflamatório não esteroidal ele já não vai resolver esse meu problema de controle do edema. Então por isso que a gente faz lá dexametasona, 4 ou 8 mg uma hora antes do procedimento, para pegar essa cascata aqui em cima. Se eu quiser controlar a dor do paciente aguda, né, pós-operatória, já o corticoide já não vai ter tanta importância, porque imaginem só, o meu anti-inflamatório não esteroidal ele vai agir mais embaixo na cascata da coagulação, então ele vai agir mais próximo à dor em si. O corticoide vai agir muito em cima, então daqui que ele iniba toda essa cascata aqui é mais demorado. Inclusive, se eu for pegar uma droga que atua diretamente no nociceptor, por exemplo, como a dipirona, ela é muito mais eficaz para uma dor instalada, porque eu já ajo diretamente no nociceptor, impedindo o influxo de cálcio e inibindo o AMP cíclico também. Então, dependendo se eu estou fazendo pré ou pós-operatório, eu posso escolher se eu vou usar um corticoide, se eu vou usar um anti-inflamatório, se eu vou usar um analgésico, ou se eu vou fazer alguma associação. Tá bom? Continuando aqui, só para a gente conseguir entender mais algumas coisas, a gente está falando da COX-1, né? Lembrem que os anti-inflamatórios não esteroidais vão inibir, de uma maneira geral, COX-1 e COX-2, mas a gente tem alguns que inibem mais COX-1 e alguns que inibem mais COX-2.
Então se dizia muito que a COX-1 era constitutiva, né? Ela está principalmente ligada à síntese de prostaglandinas e tromboxanas. E as prostaglandinas, como eu já disse, elas vão promover aí essa proteção gástrica e controlar a perfusão renal. Por isso que o paciente com insuficiência renal crônica, a gente tem que evitar o uso dessa droga porque ela é nefrotóxica também. Então, como esse paciente já tem um problema renal, eu procuro evitar isso e controlar. Se meu paciente já tem uma dificuldade de controle da perfusão renal, essa minha droga vai piorar isso por inibição das prostaglandinas. Esse quarto tópico aqui, que tem controle do tônus da musculatura lisa uterina do fechamento do canal arterial do feto, justifica por que em determinado período da gravidez, por exemplo, eu não tenho indicação de uso de um anti-inflamatório não esteroidal, que é justamente para evitar esse fechamento precoce aí do canal arterial do feto. Tromboxano a gente já viu que é inibição da agregação plaquetária, e um exemplo de medicação altamente com alta afinidade para COX-1 é o piroxicam, tá bom? Aqui, pessoal, a gente já vai ver funções das duas, né? Então, a COX-1 realmente ela é gastroprotetora. Então, quando eu inibo a COX-1, eu vou fazer meu paciente ter algum problema gástrico, sobretudo se ele já tem esse problema gástrico. Essas prostaglandinas vão promover vasodilatação renal, elas vão ter responsabilidade também nessa hemostasia renal. E ela a COX-1 ela vai ter uma função de agregação plaquetária, de formação de trombo para controle de um sangramento. Já a COX-2, se a gente vê aqui no ponto 4, ela é o contrário. Ela tem uma função de antiagregação plaquetária. Ela é antitrombótica, certo? Enquanto essa forma trombo, essa aqui, ela destrói o trombo. Então, quando os pacientes começaram a fazer uso da COX-2, lá dos COX-CIBs, o que aconteceu é que os pacientes tinham muito mais formação de trombo, tinham muito mais eventos relacionados a eventos tromboembólicos, justamente porque isso aqui era inibido. A COX-2 ela também é importante por desfazer esses trombos formados pela COX-1, então elas agem em conjunto. Se eu pego uma medicação que só inibe COX-2, eu não vou ter esse efeito de antiagregação plaquetária, tá bom? Ela também tem uma responsabilidade na mediação do processo inflamatório, né? Ela é bem importante nesse aspecto. Também vai regular a excreção de sal, então o controle da pressão arterial também via prostaciclina, que é muito importante. Então vejam que se eu uso COX-2, um inibidor específico da COX-2, para pacientes com problema cardiovascular, isso é muito grave. E eu não devo fazer isso, na verdade, né? Eu não tenho indicação de fazer isso. Uma das contraindicações de eu usar a medicação inibidor específico da COX-2 é que meu paciente ele tenha problemas cardiovasculares, tá certo? Isso é uma contraindicação bem definida pela literatura. Isso aqui só para vocês terem uma ideia de alguns anti-inflamatórios. A gente vê aqui que o primeiro que foi estudado foi a aspirina, né? Rapaz que descobriu lá na casca da árvore, começou a experimentar a aspirina, acetilou essa aspirina e começou a fazer os experimentos com ela. E a gente vê diversos ibuprofeno, diclofenaco, mas só a partir da década de 90 a COX-2 foi identificada e começou uma guerra aí de tentar fabricar alguma medicação que iniba só a COX-2, porque naquele momento ela era encarada como a COX vilã, como a COX que fosse provocar aí somente o problema inflamatório como um todo. Então, a partir dos anos 2000, começou a era dos COX-CIBs. Celecoxib, Parecoxib, Valdecoxib, Lumiracoxib. E a gente começou a perceber mais tarde, como o uso dessas medicações foi desenfreada, que os pacientes que faziam uso dessas medicações tinham maior risco de evento tromboembólico, por questões que a gente já comentou aí no slide passado. Então, alguns exemplos de medicações que inibem tanto COX-2 como COX-1, diclofenaco, nimesulida e ibuprofeno, são medicações anti-inflamatórias muito utilizadas na nossa prática clínica, e eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários de vocês qual que vocês mais usam. E aqui, inibidores específicos ou seletivos para COX-2, o Bextra, né, Valdecoxib. Na prática odontológica, talvez desses aqui a gente use mais o Arcoxia. Mas ainda assim, na minha prática clínica, por exemplo, eu quase nunca uso um inibidor específico da COX-2. Qual seria a principal indicação? Eu querer usar um anti-inflamatório não esteroidal num paciente com um problema gástrico severo prévio e que não tenha um problema cardiovascular junto com esse problema gástrico. Aí eu poderia usar
esse coxib, mas a princípio a gente não tem tanta indicação assim dentro da odontologia. Isso é um gráficozinho bem interessante, que ele vai mostrar aqui no verde as medicações que são mais seletivas para COX-1, certo? Aqui as medicações que são tanto para COX-1 como para COX-2, mas puxando um pouquinho mais para COX-2, como nimesulida, diclofenaco. Nesse primeiro aspecto aqui, mais COX-1, a gente tem o cetorolaco, que é o famoso Toragesic, que se usa sublingual lá. Ele quase que é seletivo aí para COX-1. E os seletivos para COX-2, a gente tem aqui os coxibs, né, que depois dos anos 2000 começaram a ser muito utilizados. Então, se vocês quiserem tirar um print aí desse gráficozinho para olhar tudo isso, fiquem à vontade. Então, algumas considerações importantes. Eu vou minimizar a minha tela para que vocês consigam ler tudo da maneira adequada. Então, a ação analgésica e anti-inflamatória dos inibidores específicos não é superior aos não seletivos. Foi um achado da própria Anvisa, né, que chegou a esse consenso, tá bom? Então, eu não teria justificativa de usar um anti-inflamatório específico da COX-2 só porque eu quero um melhor controle da dor do paciente. Eu posso lançar mão de outras medicações, inclusive como o analgésico opioide, para conseguir isso. Os coxibs somente para pacientes com risco gastrointestinal e sem risco cardiovascular, certo? É a principal indicação para um coxib. O uso concomitante de AINE com a varfarina pode potencializar seu efeito. Lembrem que quando a paciente que usa a varfarina, ele já tem uma chance de sangramento maior, porque eu estou inibindo a cascata de coagulação, principalmente via extrínseca da coagulação. E o AINE, por inibir a agregação plaquetária, ele também vai aumentar o sangramento. Então, a gente pode ter aí uma potencialização, tá bom? O uso concomitante com certas drogas antihipertensivas pode causar elevação brusca da pressão arterial. Por que isso? Algumas medicações antihipertensivas, elas se utilizam das prostaglandinas renais, por exemplo, para conseguir fazer o seu efeito. Se eu uso uma medicação anti-inflamatória, ela vai inibir essas prostaglandinas renais, e aí a minha medicação não vai ter essa prostaglandina disponível para realizar o seu efeito. Outras considerações aqui. Ter muito cuidado com o uso de coxib em paciente com risco cardiovascular. Então, a gente nunca vai usar um coxib em paciente com risco cardiovascular. Lembrando que os inibidores da COX sempre vão levar a retenção de sódio, diminuição da filtração glomerular e aumento da pressão arterial. Apesar disso, muitas vezes não ser clinicamente... a gente não tem uma repercussão clínica disso. Mas se eu já tenho um paciente com problema cardiovascular ou se eu já tenho um paciente com problema renal, eu tenho que ter muito cuidado nessas duas situações. E lembrando que ele pode fazer a potencialização de drogas antihipertensivas. A gente pode ter aí problemas na utilização conjunta de drogas antihipertensivas e de anti-inflamatórios não esteroidais. Dos anti-inflamatórios esteroidais, eu não vou comentar muito nesse vídeo, mas a gente viu que seria uma ação mais lá no alto daquela cascata da inflamação, lá na fosfolipase A2, e essa medicação sim, os corticoides eles são muito úteis para a gente dentro da prática cirúrgica, porque a gente consegue controlar muito o edema do paciente com o uso de corticoide em dose única pré-operatória. Então a gente praticamente, nessa dose única pré-operatória de 4 ou 8 mg, até 10 se ela for feita endovenosa, lá, uma ampola de dexametasona, a gente praticamente não tem efeitos colaterais e tem um benefício clínico considerável, tá bom, para esses pacientes. Lembrando que um dos efeitos da dexametasona, sobretudo quando a gente está utilizando sob anestesia geral, né, um dos benefícios é o paciente, ele tem um efeito antiemético, então o paciente enjoa menos e ele tende a ter acordar melhor aí da anestesia geral com menos enjoo. Então, pessoal, deixe só o like de vocês aí no vídeo se vocês gostaram e podem colocar as sugestões aqui embaixo para a gente fazer os próximos vídeos, tá bom? Grande abraço!